Querido Deus, eterno e soberano Pai, nosso Criador, nosso Deus, que veio, ó Deus, e se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e entregou a sua vida por nós ali na cruz, Pai. Nós estamos reunidos nessa tarde para cultuar a Ti, o único Deus verdadeiro, para entoar hinos de louvor e receber, ó Deus, do Senhor as bênçãos para as nossas vidas. Querido Deus, olhe por cada um aqui, Pai, que o inimigo, Senhor, não tenha, ó Deus, liberdade, não tenha nada, ó Deus, contra o nosso povo, mas que o Senhor possa sempre estar ali, ó Deus, como aquela grande torre forte que a Tua palavra diz, que para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Esconde-nos debaixo das Tuas asas, Pai, pois precisamos cada dia, cada minuto, e queremos ver os Teus filhos felizes, alegres, com saúde e Te servindo, Pai. Receba o nosso louvor e fala com cada um de nós nessa noite, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Estamos felizes com a presença de cada um dos irmãos ali da Barra Funda. A irmã Heide, né, e a irmã Claudete também está conosco ali de Sagrada Família. Vamos ali buscar eles, porque eles fazem questão de estar aqui e cultuar conosco e participar da ceia. Então nós vamos ali sempre uma vez por mês, mas eu desejei esse mês dar um pulo, buscar eles e depois levar elas, né, para cultuar conosco, né? E nós vamos ler as Escrituras, mesmo assunto que eu falei ali em Ronda Alta, será como uma escola. E nós vamos ler para isso Hebreus capítulo 10, e depois, no decorrer da mensagem, vou lendo outras passagens, para que isso seja de conhecimento, fortalecimento da fé de cada um de nós. Como a Bíblia diz que nós devemos estar apto para responder acerca da nossa fé. Então, para isso, nós precisamos conhecer as Escrituras. Hebreus capítulo 10. Muitas vezes eu tenho citado sobre isso e falado, mas hoje vamos ser mais específico, que eu quero falar sobre lei versus graça e, mesma coisa, Novo Testamento versus Velho Testamento. Vamos unir os dois. Disse Paulo assim em Hebreus 10, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Uma sombra mostra a silhueta, né? Dá para ter noção do que é, mas não é, como disse Paulo, a imagem exata das coisas. Aí ele diz, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração pelo pecado, quer dizer, lembrança do pecado, né? Por isso que o sangue dos touros e dos bodes, por isso é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Senhor nosso Deus,
toma o controle de mim, que falarei a tua palavra, e de cada irmão, para que isso seja de grande ajuda para todos nós e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Como nós citamos em muitas vezes o que Paulo disse aqui, que a lei, o Velho Testamento, ela era sombra dos bens futuros. Ou seja, ela mostrava, nos dava uma ideia do que seria o Novo Testamento. Eram sombras. Então, aquilo que era sombra, nós não precisamos mais nos apegar à sombra, porque nós temos o original. Mas Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas cumprir. E nem um jota, nem um til se cairá da lei. Então, nós vemos, irmãos, algumas linhas doutrinárias de denominações, podemos dizer mais diretamente, que eles pegam e se apegam em algum ponto lá da lei e fazem daquilo uma autoestrada. E aí, algumas coisas do Novo Testamento eles não põem em prática, nem olham para aquilo. E eu, quando estava ali reolhando minhas anotações, eu lembrei de um caso que eu conheço muito bem, veterano lá das antigas, sabe? Lá, no tempo que o pastor Febrônio era bem novo. Eu sei que a irmã foi batizada lá nos antigos tempos. Não sei se ele, mas ele foi batizado, o marido. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, e eu ministrava ceia ali para eles, antes da pandemia, ele até tomava ceia com a esposa. Pós-pandemia, começou a botar alguns empecilhos para a gente não ir lá dar o culto por causa da pandemia. Mas a gente viu que a coisa não era só para nós ir, era uma desculpa, Mas chega uma hora que a pandemia se foi, E aí a gente voltou lá a ministrar ceia, mas dessa vez só para a irmã. Ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi procurar evangelizar um sabatista. Alguém que se pega em muitas coisas no Velho Testamento. Só que você não tem como você dar algo que você não tem. Você não tem uma profundidade. Aí é onde que está o perigo. Por isso nós devemos ter a nossa fé firmada na palavra. Não estamos para debater com sabatista, não estamos para debater com testemunho de Jeová, com ninguém. Mas se eles abrirem a porta, nós estamos aí para evangelizar, mostrar a verdade. Mas para mostrar a verdade, você tem que ter a verdade firmada para que eles não venham jogar dúvida. E resultado, ele balançou para esse lado, mas daí, como ele já tem um conhecimento da mensagem sobre o batismo, e eles não vêm de acordo, então ele nem lá, nem cá. Está parado. Mas se isso fosse só parado, não seria o problema. Porque quando você se machuca em alguma coisa, sabe qual o perigo? Entrar uma infecção. Entrar uma bicheira. E ele, na realidade, ele se machucou. Aí o diabo entra e ele se tornou um rebelde. Rebelde, bem rebelde. Aí um dia, agora pós-pandemia, quando eu auxiliava ali ainda, e mesmo depois aqui eu fiz alguns cultos lá para ministrar ceia, que era caminho vindo para cá, ele se tornou um inimigo da palavra, da verdade. Aí um dia até ele quis me chamar para um debate sobre o Velho Testamento e coisa, aí eu vi que ele queria debate, eu desconversei ele, e seguimos conversando sobre outros assuntos. Não dei atenção. Eu não vou debater com o Espírito. O Espírito não se converte.
Então, como a gente já como ministro conhecia já eles há um bom tempo, antes pandemia, pós-pandemia, a gente tinha assim uma ligação, né? Pela graça de Deus, eu tenho facilidade de conversar e se a pessoa, no caso, é alfaiate, eu vou conversar com ele sobre alfaiataria e vou tirar dali informações. Entende? Pessoas mais velhas, né? Bem mais velhas, então a gente conversa, né? Dá atenção. Então eu tinha um bom relacionamento com ele. Aí, quando ele quis me trazer para o debate, Aí para vocês verem, eu tinha um bom relacionamento. Se eu voltar hoje lá, ainda tenho. Mas eu chegava lá para dar ceia para a irmã, junto com a Márcia. E aí a gente conversava sobre o tempo passado, sobre isso, sobre aquilo, e contava causa, tomava mate. Mas na hora que eu ia ministrar o culto de ceia, ele nem ficava mais. Ia lá para fora. E achava um lugar, sentar. Você vê, entrou o quê? Um espírito de rebeldia, um espírito religioso. Terminava o meu cultinho, ele entrava de volta. E lá nós sentava, e jantava junto e contava causa. Mas ele não suportava ouvir as poucas palavras que eu ia trazer para uma irmã ali, para ministrar ceia, né? Ele não ficava. Porque se tornou inimigo da palavra. Por não ter um aprofundamento espiritual e se deparar com algo que veio escandalizar a fé dele. Então ele não ficou nem lá nem cá, é alguém parado. E eu fico com pena e preocupado. Que a idade já está bem avançada, nos 80 e lá vai. E quando partir? Então aí está a importância de nós ter a nossa fé definida. Você veja que Jesus, talvez hoje eu passe um pouquinho de uma hora, mas vamos aqui. Você veja que Jesus ficou 3 anos e meio com os discípulos. Disse que era necessário ele ser entregue na mão dos príncipes, padecer e ao 3º dia ressuscitar. Ele já tinha avisado. Mas quando isso acontece, eles se dispersam. Não tinha uma estrutura. 2 discípulos, Cleófas e o seu amigo, vão para Emaús. Pedro e os demais ficam perdidos que nem mosca tonta. Precisou Jesus ressuscitar e visitar eles várias vezes, porque mesmo as mulheres, os discípulos, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, Tomé disse, não, ele ressuscitar, não creio. Só se eu ver e botar a minha mão ali. Você veja a situação. Por isso, em Lucas, ali no final do versículo, do capítulo do livro de Lucas, creio que 24, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Eu não disse para vocês que era necessário eu ser entregue na mão dos príncipes, padecer e ao 3º dia ressuscitar. E em seu nome, diz ali Lucas, se pregasse o arrependimento e o perdão para todas as pessoas, começando por Jerusalém. Jesus não falou isso, ele abriu o nosso entendimento. Agora entendi. Agora eu compreendi. E aí o que ele disse mais ainda? Porém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Quer dizer, agora vocês já entenderam as Escrituras? Compreenderam? Entenderam lá as profecias do Velho Testamento comigo aqui? Compreenderam? Então agora vocês vão no cenáculo, vocês fiquem em Jerusalém, até receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo não foi nada mais, nada menos do que aquele Jesus que caminhava com eles, agora se repartiu espiritualmente como línguas de fogo sobre eles. Quer dizer, vocês não podem viver sem eu, então fique lá que eu vou descer agora na forma de Espírito e um pedacinho de mim vai sobre vocês. Vocês estão entendendo? Então, isso é fundamental. Compreender. Então, há aquele que diz, não, isso aí é do Velho Testamento, não precisa mais. Há aqueles. Há aqueles que diz, não, precisa.
Sabe, foi sexta-feira de noite. Eu saí dar uma volta com o meu carro e aí ele estava ligado um hino, quando veio essa inspiração. Um hino que fala, vai detalhando os 10 mandamentos, ele vai, e aí ele chega. O mandamento do sábado, vocês já ouviram isso aí? É polêmico, porém vou falar. Eu pensei, polêmico coisa nenhuma. Quer dizer, é polêmico o sábado, quer dizer, só tem os adventistas que cumprem, até onde eu sei. Mas é mandamento. Mas vou falar, daí eu pensei. Aí veio e amadureceu essa mensagem que eu falei ali em Ronda Alta. Sobre Velho Testamento versus Novo Testamento. Jesus não veio abolir, mas cumprir. Aquilo que era sombra era algo que apontava para o original. Chegou o original, estamos no original. Agora, aquilo que não era sombra, afinou. Afinou. Vocês estão vendo? Então, claramente nós sabemos, se querem, então, viver no Velho Testamento na íntegra, então volta para o sacrifício de animais, que Paulo diz que não purificava. Como é que ele diz aqui? Nunca pelos... Vou ler na íntegra aqui. De outra maneira, teria deixado de oferecer... Vamos pegar aqui no começo. Não? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Pensa você. Eles viviam em um período transitório que o sacrifício deles não os aperfeiçoava. Tanto que eles partiam, vocês sabem, eles ficavam em um paraíso imperfeito. Não iam para o inferno. Mas também, no paraíso que eles estavam, a feiticeira podia entrar lá e chamar eles. Como a feiticeira de Andor entrou e chamou Samuel, Saul pediu que a feiticeira chamasse. A feiticeira chamou e Samuel deu uma rezinga com Saul. Disse, homem, por que você me desinquietaste? Quer dizer, por que você vai me incomodar? Ah, Deus não fala comigo através de sonho, através disso, através daquilo. É aquilo que eu te falei mesmo, que Deus não falava mais contigo. Visto que Deus te rejeitou, por que você me procura, Saul? Eu estava lá tranquilo, descansando, você vai lá e me chama. Através de uma filha de um demônio, feiticeira, né? Então eles estavam em um paraíso imperfeito, desde Adão. Aí nós vemos Abel oferecendo sacrifício, e aí nós vamos vendo Abraão, Isaac, Jacó, todos os demais patriarcas oferecendo o sacrifício. Mas aquilo era algo que apontava para o original. O sangue dos animais não tirava o pecado deles. Estava ali, coberto, mas estava. Mas Deus proveu um sacrifício provisório, porque um dia viria realmente o plano perfeito de Deus. E o plano perfeito de Deus não era a morte dos animais, mas era Ele mesmo se materializando, se fazendo homem e morrendo por nós. Mas até que não chegasse esse tempo, até então, vocês não podem, se vocês morrer com esse pecado, vocês vão para o inferno. Mas eu não quero que vocês vão para o inferno. Então eu vou prover um sacrifício provisório e vai cobrir, vai isolar o pecado de vocês até eu vir. Como a luz elétrica, né? Está ali, a alta tensão dentro do cabo, mas o fio isola. E o sangue animal cobria. Por isso, aí vocês vejam como a Bíblia é clara. Por isso, o sacrifício, tudo ali apontava para quem? Para Cristo. Era uma sombra. Então não tenho mais que fazer sacrifício de animais. Tanto é, claramente, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos seus discípulos deixaram de seguir João, agora eu vou seguir ele, que ele é o importante. Sábado, que o autor diz que é polêmico. Polêmico coisa nenhuma.
Eles trabalhavam 6 dias da semana, no 7º descansavam, não é assim? Aí hoje eles ainda trabalham 6 dias da semana, no sábado eles descansam. Não, eu chego na empresa e diz, olha, eu posso trabalhar aqui, mas eu não vou trabalhar no sábado. Quando eu trabalhava na seguradora, tinha uma colega que era sabatista, já deixou claro, olha, eu não trabalho no sábado. Entende? Agora, aquilo apontava para quem? Para quem? Isso é simples. Apontava para Jesus Cristo, nosso descanso. Eles tinham descanso da carne, descansava o corpo, apontando que um dia viria o verdadeiro descanso, que é o descanso das nossas almas. E quando ele veio, ele diz, quem estiver cansado, como é que diz ali a Escritura? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi aí de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou dar descanso para vocês. Não é um descanso da carne mais, mas é um descanso da alma. Você pode olhar para frente e não temer mais a morte, não temer nada do futuro, porque você sabe, haverá paz no vale para mim, porque o meu descanso veio. Ele me deu descanso, eu fui liberto da morte, do pecado, da morte, do inferno. Então quem é o nosso descanso? É o sábado? Não, o Senhor Jesus Cristo. Então não é polêmico. Mas para aqueles que não conhecem, eles é polêmico, porque o 90% não guarda o sábado, e só tem uns irmãozinhos aí que guarda. Não é polêmico. Por isso ele veio trabalhando no sábado. Ele trabalhava no sábado, ele curava no sábado, e os discípulos seguiram o mesmo exemplo. Mas teve aqueles que tentavam voltar. E aí foi uma luta dos apóstolos em tentar ensinar que aqueles ritos mosaicos, como diz aqui em Atos capítulo 10, 19, não era mais necessário. Paulo se queixa que até Paulo e Silas, né? Ele, Silas, foi, creio que é Silas, foi, acho que Silas, né? O Barnabé, não lembro, foi constrangido a se circuncidar, porque foram espiar a nossa liberdade que temos em Cristo. Lá foi, né? O santarrão lá. Você não é circuncidado. Paulo era, né? Porque ele era judeu desde antes. Mas o companheiro dele não era. Tem que circuncidar, tem que circuncidar. Por quê? Vocês sabem o que é a circuncisão, né? Que apontava. Era um corte na carne do macho. Ao 8º dia. Todos tinham que cortar. Por que não precisa mais? Porque aquilo era uma sombra que apontava, como disse Paulo, a circuncisão somos nós em Cristo, é cortado o excesso da carnalidade, mas não da carne em si, mas do pecado que está na carne, a coisa é espiritual. Por isso, se a pessoa ainda vive em pecado, ela não é circuncidada, nem que atore um braço. Você está entendendo? Aquilo era um tipo. Era um tipo. E depois eu vou ler algumas escrituras que vocês vão ver a luta que os apóstolos tinham. Sem essas, ainda mais essas que eu estou citando, que não vou ler, que Paulo disse. Então não precisa. Não temos que preocupar. Aqui, ó. Atos 10, versículo 19. Pelo que julgo, quando, olha só, estava lá os judeus, para eles era normal guardar o sábado, para eles era normal circuncidar, e tinha aqueles que diziam, tem que circuncidar. Os apóstolos diziam, não precisa, mas tu quer circuncidar? Circuncide então. Para eles era normal não comer carne de porco, de jeito nenhum carne de porco. A maioria fazia com a maior, como é que diz assim, naturalidade, que era normal. Mas os apóstolos vieram dizendo, não, mas isso não precisa mais.
Mas tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui e vamos ver sobre o gentil. O gentil não é acostumado com isso. O que vamos fazer? Aí Atos 10, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar os gentios que se converte a Deus. Quer dizer, vocês não vão lá incomodar os gentios com essas leis mosaicas. Perturbar os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhe que se abstenha dos ídolos. Continua ou não continua? Da prostituição. Continua? Com certeza. Do que é sufocado e do sangue. Opa! Então, essas coisas vocês têm que ensinar eles que eles não podem fazer. Mas agora, sábado, circuncisão, cordeiro, não precisa mais nada. Vocês estão entendendo? Porque era sombra. Mas aquilo que não era sombra, afinou. Sobre o adultério. Estava no Velho Testamento, não devia adulterar? Estava. Foi tirado? Não, foi afinado. Disse Jesus, não está escrito na lei, não adulterarás? Tá? Sim. Porém eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, já adulterou. E quem se portou de maneira errada para ser cobiçada, nós sabemos que é cúmplice. Agora, a lei, a mulher que era pega no ato de adultério devia ser o quê? Apedrejada, morta. E a Bíblia diz que eles pegaram uma mulher que foi vista no ato de adultério e levaram para Jesus para quê? Para ver a opinião dele? Para o tentar. Vamos pegar essa mulher aqui e vamos levar para Jesus, esse Jesus que está muito famoso. Para tentar. Mas sabe o que eu digo e repito e gosto de dizer? Que eu vejo a broca deles, quando chega em Deus, quebra. E se você tem Deus na tua vida, a broca de Satanás vai quebrar. Porque há uma natureza interna, um espírito de Deus que resiste o diabo e te dá força para viver o evangelho. Mombrana pregou, por que é tão difícil viver a vida cristã? É difícil para quem não tem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa agora tem a natureza de Cristo, aquelas bolotas para ele não atrai. E se ele inventar de comer algum resquício, vai fazer mal. E eles levaram a miserável da mulher diante de quem deu a lei para Moisés. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Na lei diz que as tais fossem apedrejados. Tu que diz? Se ele dizer, cumpra a lei. Está aí. O que eles iam dizer? Se era para tentar, ele está vendo? Está mandando matar a mulher. Porque prega amor, mas está mandando matar. Nós vamos apedrejar mesmo, porque ele mandou. E fariseu, a palavra fariseu quer dizer ator. Vamos dar-lhe pedra mesmo, porque o Jesus de vocês mandou matar. Se ele dissesse, não, dá uma chance para ela, solta ela, vê o que vai dar. Está vendo? É contra a lei de Moisés. Não adianta, diabo, você estava diante de quem deu a lei. Jesus deu uma olhada para aquele fariseu todo engomado ali e disse, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E abaixou-se para escrever na areia. O que será que ele escreveu? Eu não sei. Mas quando eu chegar lá eu posso perguntar. Eu imagino que ele escreveu, sacerdote fulano de tal, dia tal, e aí vai, pecado de tal. O santarrão olhou, e ele está sabendo, eu vou, ó. E foi escrevendo na terra, na areia. E eles foram pelo mais velho. Quando o auxiliar viu o sacerdote saindo, ele disse, o sacerdote foi embora, eu vou também. Acho que questão de 2, 3 minutos, não tinha mais ninguém ali. Foi só escutando, tuc, tuc, e as pedras foram soltando. Jesus veio abolir? Não.
Mas ele veio com a graça, porque nós não damos conta. Nós não damos conta. Ele deu a lei para eles e eles não deram conta. E Jesus levantou e disse para a mulher estava tremendo. Mulher, ninguém te condenou? Não. Nem eu, pode ir. Foi isso que ele falou? Nem eu. Vá e não peques mais. Ela saiu feliz, eu tive uma chance. Eu vou seguir esse Jesus. Eu vou buscar nele a força, a graça, para mim não fazer mais isso. Que ele disse, não, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Essa é a graça, aplicada da forma correta. Vá e não faça mais isso, não peque. Se tornou uma seguidora de Jesus. Uma das Maria que foi no sepulcro de Jesus. Vocês estão vendo? 1 Timóteo 4. Vocês estão entendendo, né, irmãos? 1 Timóteo 4. Olha aqui, olha a luta. Apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado suas próprias consciências. O que é, Timóteo? O que é? Não, Paulo não é escrevendo a Timóteo. O que é, Paulo? Proibindo o casamento. Vamos parar aqui. Proibindo o casamento. Paulo sabia, vai chegar um dia que eles vão dizer assim, não, padre não pode casar. Daí pode, Deus me perdoe, né? Aí tem as freiras lá, coitadinhas. Padre não pode casar, a freira não pode casar. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Se casar, vai ter uma filharada aí, vai ficar caro para a igreja. Quando a Bíblia diz que o pastor deva ser casado. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido como? Com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas Paulo sabia, vai chegar a hora que eles vão começar a proibir isso e aquilo. E já vinha deles lá, né? Vamos seguir aqui. Timóteo 4. Vamos voltar, vou citar outra passagem de Atos 10. Veja como foi uma dificuldade, o êxodo, a saída da lei para entrar na graça. Quando Cornélio, quem era Cornélio? Era o imundo. O judeu nem comia com os gentios. Mas Cornélio era um imundo, mas ele queria Deus. Ele queria a graça de Deus, ele queria servir o Deus verdadeiro. E lá orava, jejuava, dava esmola. E Deus olhou lá e viu Cornélio e mandou um anjo que disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado perante a memória de Deus. Agora, você quer se salvar, Cornélio? Aí entra aquilo que eu preguei esses dias sobre a autoridade representativa. Quer salvar, Cornélio? Então manda homens a Jope e chama Pedro lá. Aí Deus já sabia, eu vou mandar lá e Pedro não vai vir. Ele vai dizer, eu ir no gentio, mas de jeito nenhum. Não é assim? Enquanto os homens iam para buscar Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor, o que aconteceu? Deus mostra uma visão de todos os tipos de animais, imundo e bom e não bom, e vinha como atado num lençol.
E Pedro tinha tido fome e eles tinham que fazer comida para Pedro, a Bíblia diz. Aí a visão veio e Pedro olhou lá com o estômago fazendo barulho de fome, daí a voz disse: Pedro, levanta, mata e come. Pedro disse: mas de jeito nenhum, se ele teimou com a visão, não ia teimar com os homens que tinham ido buscar ele? Ele disse: de jeito nenhum, nunca subiu coisa tal imunda em minha boca. Aí o que Deus disse? Cornélio, digo, Pedro, não chama imundo o que eu santifiquei. E ele pensando o que era aquela visão. Lá chegou o soldado de Cornélio. Ó, Cornélio, centurião romano, homem justo, teve uma visão e Deus mandou te chamar, Pedro. Você é Pedro? Ele mandou. Aí Pedro entendeu que a visão era a respeito dos gentios. Que agora eram imundos, mas eles estavam fomos santificados pela palavra de Deus. Que antes era a nação de Israel, que veio através de Abraão. Abraão veio Isaac, Jacó, e quando os anjos... Aí você veja o perfil de Abraão, o perfil da nação israelita. Quando os anjos, Deus mais os 2 anjos vieram para comunicar a Abraão que ia destruir Sodoma, o que foi? Acho que é Gênesis 18, alguma coisa assim. Deus disse o quê? Eu gosto disso. Ocultarei a Abraão o que faço, visto que ele virá a ser uma grande nação e ordenará aos seus filhos na justiça, quer dizer, ensinará aos seus filhos. Abraão, Isaac, eles foram a gente de então que servia o Deus verdadeiro. Os outros eram pagãos, adoradores de ídolo, imundos. E ali estavam os animais tipificados como imundos, que o animal que não era imundo, ele deveria, está lá nas leis levíticas, remoer, era uma das características, e outra era ter o casco rachado. Até onde eu sei, a ovelha não remoe, mas ela tem o casco rachado. Porco, não, é imundo. E assim vai, né? Sei que uma das maneiras deles entender era isso. E eles tinham, criteriosamente, os animais que eram imundos. Não comiam, não ofereciam sacrifício desses bichos e outras coisas mais. Mas hoje em dia tem pessoas que dizem: não, comer carne de porco, isso é errado, isso é pecado, a Bíblia proibiu. Proibiu até que veio Cristo, e através da oração é santificado. E era imundo porque era um tipo, hoje não é mais. Era como quero dizer assim, tipo, uma sombra, é isso que eu quero falar. Uma sombra apontava para algo. Estava simbolizado a imundícia, os gentios, ali tudo. Mas que foi uma barra para ele se livrar disso, foi. E hoje ainda temos que pregar. Romanos 14. Aí você nunca ouviu isso, aí tu pega um sabatista e ele começa a se botar contra a parede. E aí você acaba descrendo no que você crê, como esse senhor que eu falei. Descreu mesmo. Se tornou como é que é a palavra certa? Ele se tornou Quem falou? É isso que eu queria dizer. Se tornou um rebelde. Por quê? Porque não aprofunda. Ele crê porque alguém disse que é assim, mas ele não conhece. Mas quando nós conhecemos a respeito da nossa fé, aí se cumpre aquilo que nós juramos no batismo. Mesmo que seja necessário morrer pelo nome de Cristo, eu morro e não nego. Amém. Quando muitos pregadores, mesmo que foram da mensagem, estão fazendo um esforço para desqualificar o mensageiro, para dizer que o Mombrana é falso. E aqueles que estão meio termo estão tentando tirar o nome Brana das pregações, se nem um trabalho de faculdade
é permitido a pessoa usar o que alguém fez sem citar o nome. Não é assim? Vocês estão, tem umas irmãs que estão fazendo faculdade. Você não tem que abrir parênteses, né? O colchete, não lembro, e botar ali a referência e o livro que você tirou. Agora, esses incrédulos querem tirar o irmão Brana, querem usar o que ele falou, mas não dizer que o irmão Brana disse. Não dizer o que, se eu vou citar aqui o que as escrituras, eu vou citar Paulo disse, Timóteo disse, Pedro disse, o mensageiro disse, porque é a voz de Deus. É a voz de Deus. Então você tem que ter uma fé arraizada, firmada, que Deus nos enviou uma mensagem. Por quê? Para formar mais uma denominação? Não! Estão dizendo que ele é falso, mas então me mostra onde está a falsidade. Não tem como. O que ele veio fazer foi simplesmente uma coisa: pegar a nossa cabecinha e girar para as escrituras. É isso aqui, ó. E revelar os segredos. Que o cavaleiro branco não é Jesus Cristo, mas é o anticristo. Revelar que as trombetas é para Israel. Simplesmente isso. Ele estava de passagem comprada para Israel, para ir lá fazer um trabalho. Deus disse: não, não é você. Eles não vão aceitar você. É Moisés e Elias, profeta deles. Então, vocês entendem, irmãos? Eu lembro, eu era novo, 1994, eu não lembro, sou novo ainda na minha... Ela disse que às vezes eu digo que sou novo e eu sou velho, mas eu era mais novo então. 1994, eu lembro da data porque foi na época que eu fui num curso da Fiat em Betim, trabalhava na concessionária. E lá eu novinho levei a Bíblia, agora quando estiver no hotel eu vou ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler ali sobre Timóteo, né? Sobre o corte de cabelo e tal, e tal, e tal. E Paulo começa dizendo porque a mulher não deve orar nem profetizar com a cabeça descoberta, ela deve pôr o véu. E ele vai indo, e eu digo: meu Deus, eu acho que nós não estamos cumprindo isso aqui. Paulo está dizendo que tem que botar o véu. Mas é tão simples quando Deus te dá o colírio. E eu continuei lendo. Tão simples. Paulo disse: porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Está aqui, ó. Mas tem pessoas que acham que tem que ter um véu. Espíritos demônios que desvia, entende? A fé da pessoa. Eu fui ler, eu não tinha lido ali ainda. E eu peguei aleatoriamente e eu li. E daí quando eu comecei a ler, falou do véu. Já pensou se antes disso alguém do véu me pegasse no canto lá, eu ia levar uma surra. Mas aí a Bíblia, quando você tem o colírio espiritual, você vai lendo. Aí eu digo: ai, que bom, é o cabelo então que dá no lugar. Não pode cortar, agora eu entendi. É isso mesmo que nós cremos. Por isso nós temos que ter uma fé firmada na palavra de Deus. Agora vamos aqui. Romanos capítulo 14. Eu não estou olhando nem o relógio, que eu quero concluir com esse estudo aqui. Romanos, mas já estou quase terminando, tá? Romanos capítulo 14. Olha a dificuldade. E nós vamos ligar isso com Colossenses 2. Ora, olha a sabedoria de Paulo. Ele não fazia uma queda de braço com isso. Não. Mas ele ensinou: você crê. Um crê que pode comer de tudo, como nós lemos aqui. O outro só crê que pode comer legume. E aí eu vou ler na íntegra aqui. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, que não estava, quer dizer, concordando muito com a mensagem deles,
recebei-o não em contenda sobre dúvida. Receba ele, mas não fica discutindo com ele. Porque um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. O que come, não despreze o que não come. Quer dizer, respeite a fé dele. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Por certo havia essas rixas. Você não crê na mensagem de Jesus, você ainda come, você não quer comer carne de porco, né? Nós podemos comer sim. E aí ficava discutindo, né? Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Um faz diferença de dia em dia. Não, a mensagem de Jesus está certa, mas no sábado não podemos trabalhar. Mas Jesus trabalha. Mas isso era ele, né? Vamos dizer. E lá começava a briga dos irmãos. Lá. Aí Paulo tinha que ir lá jogar água no fogo. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Agora, quando se trata de pecado, aí é outra coisa. Aí se a pessoa foi, aí os apóstolos pegaram pesado. Se a pessoa foi advertida, foi corrigida, e ainda continua, é para considerá-lo como infiel. Como infiel e gentil, publicano. E nem comam com ele. Entendeu? Aí eles pegaram firme. Agora, quando é questão de consciência, um pensa que pode, o outro não pode. Mas não fere as Escrituras, não vamos discutir. Para que fazer um cavalo de batalha? Mas eu acho que nós não precisamos disso, né? Você sabe que o sábado apontava para Cristo e tantas outras coisas, mas sempre tem as peculiaridades, né? Mas volto a dizer, nós temos a nossa fé e ela deve sim ser mantida. Agora, isso não abre mão do ensinamento. Agora, ligando com a mesma fala de Paulo em Colossenses capítulo 2. Colossenses, vamos ver onde está Colossenses. Tinha marcado aqui, já perdeu tudo. Colossenses capítulo 2, é quase a mesma coisa que ele fala. Vamos só no versículo 16, mas depois vocês podem ler tudo, porque aqui no versículo 4, no 2, versículo 4, diz advertência acerca das falsas doutrinas. No 16, então, ele diz assim, 2 versos 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Porque tinha isso lá. Hoje tem, mas se eles virem te pressionar, você já sabe. Ih, irmão, sábado apontava para Cristo, nosso descanso, graças a Deus. Eu descansei em Cristo. Mas precisamos saber disso. Mas naquele tempo isso era entre a igreja mesmo. Porque ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Para que mais claro que isso? Aí Paulo ainda nos alivia mais ainda. Porque aqui ele diz que era para aconselhar os gentios para não comer de coisa sacrificada aos ídolos, sufocado e do sangue. Não é verdade? Mas aí ele dá um conselho. Mas vocês façam o seguinte, quando vocês for no mercado, vocês não perguntem
por causa da consciência. Paulo diz isso. Mas receba tudo com ação de graça. Não chega lá para o açougueiro e, vamos dizer, lá para o colono, né, que tem aquela galinha morta lá, resfriada, chega lá e diz: ô vizinho, me diz uma coisa, como é que se matou essa galinha? Você cortou o pescocinho dela? Ou você fez? Não vai perguntar isso. Por causa da consciência. Vai dizer, é carne que Deus deu, então me vende. Chega lá e ora e come tranquilo. Agora, se você chegar lá e dizer assim, você... Aí estamos entrando no que a Bíblia diz que não é para comer. Estão vendo como que é a coisa? Você chega lá no almoçar, lá no vizinho lá, e tem de tudo lá. Tem murcia branca, uns dizem queijo. Murcia branca, eu digo, é aquela, irmão Vladimir, que é tipo um salame que se faz, mas tu usa orelha de porco, coisa, faz aquela murcilha branca. Nós chamamos murcilha branca. Tem murcilha branca, tem salame, tem murcilha preta. Aí você diz, não, Deus disse que é para comer de tudo, então vamos dar um taia nessa murcilha preta. Aí não, você está vendo? A Bíblia diz que não é para comer sangue. Vocês estão vendo como a Bíblia ela é central? Compreende? Eu não sei. Aí você vai comprar a carne do porco do vizinho, comprar metade do porco. Isso eu falei ali, né, em Ronda Alta. Aí você vai lá e pergunta para o vizinho. Me diz uma coisa, quando você sangrou o porco, você deixou sair o sangue ou você tampou o buraco ali? Ah, eu tampei para usar o sangue e fazer murcilha. Pronto. Nem compre, então. Está sabendo. Apesar que o sangue sai de qualquer forma, né? Vai sair, vai. Não está sendo sufocado, né? Não está sendo sufocado. Então não teria problema, né? De qualquer forma. Porque a gente, quando era mais novo, morava na colônia, a gente via. O pai, claro, sempre carneava os porcos dele, ele carneava ali e deixava o sangue, como a Bíblia manda, mas o ímpio, vocês sabem, né? Eles furam ali e aí eles tampam o buraco, para ficar todo o sangue lá dentro. E a Bíblia diz que no Velho Testamento eles não podiam comer do sangue, e Paulo disse, quando vocês forem aconselhar os gentios, diga para não comer do sangue. E aí esse cego pegam aquele sangue, que é a vida, que Deus não permitiu nós comer, e faz uma murcilha preta e bota todo o temperinho lá e come. Então isso é errado? É errado, vezes errado, multiplicado por errado, e vai sendo errado. Mas graças a Deus, que Deus nos deu uma mensagem para manter o equilíbrio. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. E daí quando você ouvir esse hino aí que diz que o sábado é polêmico, isso para mim não é polêmico nenhuma. Entende? Por exemplo, o domingo, o certo é o domingo nós tirar para consagrar, não é? Mas eu, Davi Borges, se eu estiver num lugar e for pescar, eu vou e pesco. E está tudo bem para mim. Mas o pastor Febrônio, mesmo que ele esteja na ilha no domingo, e a irmã sabe, trabalhou lá, ele não faz nada. É honroso isso diante de Deus, porque ele está respeitando o dia da ressurreição de Cristo. Compreende? Agora, eu não vou fazer disso uma doutrina. No domingo vocês não façam nada. Não é a tua fé essa. Você está entendendo? Mas se você puder deixar o domingo para Deus, muitas vezes, parabéns. É o certo. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Não sei se eu me fiz entender. Ficou claro, né, irmão? Entende? Agora, que tal? Esse é o problema do legalista. O legalista ele pega aquilo que ele vê e ele põe aquela ditadura. O irmão Brano chegou a dizer, se você não corta o cabelo, só porque eu disse que não corta, não adianta. Você tem que crer
Você tem que crer. Agora não vai sair cortando o cabelo também, né? Que aí está pior ainda. Então não está cortando porque o pastor disse que não é para cortar? Mas vai além. Procura olhar na Bíblia e crer. Vocês entenderam agora? O centro, então daqui a pouco alguém... o senhor disse que se corta, não corta só porque o pastor diz, então era isso que eu não cortava só porque o senhor diz. Então, ó, aí piorou, né? Aí vai tentar consertar. Por isso que a gente tem que bater aqui e ali, ó. Então não fique só no que eu disse. Eu estou dizendo mediante a minha fé, o meu conhecimento bíblico. Então você vai além e também tem a tua fé e o conhecimento bíblico. Aí tem valia. Né? Vocês entenderam, né? Porque tem que cuidar, porque senão diz uma coisa, a pessoa interpreta o jeito dele e sai faceiro. Graças a Deus, eu acho que ficou claro, né, irmãos? Tá bom assim? Vocês entenderam? A gente sempre dá umas respingadas sobre esses assuntos, mas hoje eu desejei trazer mais firme para mostrar que Jesus não veio abolir a lei, mas aquilo que era sombra, era sombra. Agora, o que não é sombra, sangue não era sombra. Sufocado não era sombra. Adultério, muito menos. Matar, muito menos. Porque Jesus disse, na sua lei está escrito, não matarás, certo? Tá. Mas eu vos digo, qualquer que atentar para o irmão sem causa e quer dizer, e se revoltar contra ele só não matou porque não pôde, já matou. Vai lá pedir perdão para Deus, que você já é réu de homicídio. Afinou ou não afinou? Mas graças a Deus que afinando, nós temos um Jesus que diz, ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peques mais. Pega o meu espírito e coloca nessa vida em direita. Para que o dia que se sair dessa terra, você vai comigo. Porque a morte não muda ninguém. A hora que esse coração aqui parar de bater, eu vou chegar no céu do jeitinho que eu sou. Eu não quero chegar lá com alguma dívida, não. Que aí eu não entro. Mas eu quero chegar envolvido no sangue de Cristo, com minha vida confessada, tendo as minhas dificuldades, mas poder ouvir Jesus dizer assim, lá na terra ele se colocou ao meu lado. Amém. E eu derramei o meu sangue para perdoar ele. E ele se arrependeu. Agora eu me coloco no lado dele para pegar os pecados dele, que já carreguei tudo lá na cruz. Está tudo pago. Amém? Deus abençoe.